Eu tava na cozinha e de repente me vi atacando um pacote de paçoca como se a minha vida dependesse daquilo. Mas o que me assustou não foi a ação em si, mas a sensação. Porque era uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Que foi a sensação de quando eu joguei o meu último maço de cigarro. Muita gente me pergunta como eu parei de fumar e como eu lido com a ansiedade hoje sendo terapeuta. Mas ontem eu percebi que eu nunca fui viciada em cigarro. E o que eu percebi naquele momento de compulsão na cozinha pode ser exatamente o que você está sentindo agora. Se você sente que tem vício em alguma coisa, seja em celular, em compras ou em qualquer outra coisa, esse vídeo é para você. E pra gente entender o que eu quero trazer aqui hoje, vamos voltar um pouquinho na minha história. Com 18 anos eu já não era mais da igreja, tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha entrado para pedagogia. E eu não fumava, não bebia, mesmo não estando mais dentro da igreja, eu não fazia essas coisas porque nunca me foi ensinado a fazer isso. E a minha visão também, até então, como eu tinha recém saído da igreja, ainda não me permitia fazer nada dessas coisas. Então eu nunca soube o que era beber, o que era fumar, o que era uma festa, nada disso. E então fui para um lugar onde tinha exatamente tudo isso. E como eu não conhecia nada dessas coisas, eu também não sentia falta. A gente não sente falta daquilo que não é conhecido. Eu tinha, sim, minhas abstinências, mas de outras coisas, como de comida, ou de pessoas, emoções e tudo mais, mas não em si um vício que fosse como um cigarro ou como se fosse um álcool, sabe? Eu tinha vícios de outras coisas e um desequilíbrio também emocional, o que também não ajudava em nada para eu começar a fazer um vício. A verdade é que existia um abismo entre o que eu era e aquilo que as pessoas que estavam ali ao meu redor eram. Porque eu não bebia, não fumava, eles bebiam, fumavam, saíam de festa e parecia que eles faziam parte de um clube do qual eu não tinha a chave. Não me sentia parte daquilo. Eu era diferente. Eu até participava de momentos com eles, eu ia, participava da calorada, de ir no bar, de ir numa, não diria festa, mas ir em sociais ali para estar junto com eles. Eu não bebia, não fumava e eu fiquei assim por um semestre inteiro. E por mais que eu não fizesse, eu comecei a naturalizar certos comportamentos. E, por mais que também não fosse o intuito dessas pessoas me deixar parte daquela forma, eu poderia fazer parte sim sem aderir aos comportamentos dessas pessoas. Mas quando se convive diariamente com certos comportamentos, você naturaliza e até adquire. Então as pessoas me perguntavam, nossa, você é muito chata. Tipo assim, você é muito careta. Você não bebe, você não fuma, como que você se diverte? E bom, eu não me conhecia direito. Eu estava vivendo uma nova fase da minha vida, eu estava me redescobrindo. Então eu comecei a me permitir fazer algumas coisas. A verdade é que nós seres humanos temos uma certa necessidade de pertencimento. E isso estava acontecendo comigo. Eu estava fazendo parte de um grupo do qual eu não tinha os mesmos hábitos, não tinha as mesmas atitudes e me começou a ser apontado isso. Então, para me sentir pertencente, eu comecei a fazer. Comecei a aceitar, experimentar coisas como tomar uma cervejinha e experimentar um cigarrinho mentolado de melão. E a verdade é que eu tinha odiado a cerveja e também odiado o cigarro. Mas a minha necessidade de se sentir aceita, de fazer parte, era grande, então não me importava. Me importava mais com a sensação de estar bem em um local do que a coisa em si. E aquilo para mim foi se tornando tão natural que antes era só nos finais de semana ou só quando alguém me oferecia. Depois começou a se tornar rotina. Eu trouxe o cigarro para casa e fumei em casa. E eu percebi que eu estava viciada já quando eu tinha fumado uma carteira em uma semana. Quando eu percebi que as pessoas já não me ofereciam mais, mas eu que procurava. Naquele momento eu sofria bastante com várias coisas dentro de mim, porque eu já não fazia mais parte de uma religião e já não acreditava mais daquela forma, então eu já estava com vários questionamentos e também já tinha vários desequilíbrios emocionais, sofria com ansiedade, então eu achava que o cigarro, ele me ajudava a me tranquilizar, a me acalmar, a me dar um momento de paz, um alívio. Mas a verdade é que depois eu continuei ansiosa pelo próximo cigarro. E hoje, como terapeuta, eu entendo
O vício cria a dor para depois vender o remédio. Você já sentiu isso? Que aquela fuga, seja rolar o Instagram por horas, ou então um docinho depois do almoço, é exatamente aquilo que está te deixando inquieto, viciado? Mas por que é tão difícil dizer não quando todo mundo está dizendo sim? Porque a gente aceita um cigarro e um comportamento que agride a nossa saúde só pela sensação de se sentir aceito, só pela sensação de não ser um estranho naquele grupo. E a verdade é que nós somos seres sociais. Milhares de anos atrás, ser excluído de um grupo significava morte, porque você não tinha comida, não tinha proteção, não tinha abrigo, não tinha sobrevivência. E é por isso que o nosso cérebro entende a rejeição social como uma dor física real. Ele tem essa necessidade de pertencer para se sentir seguro, como era milhares de anos atrás. Quando as pessoas na faculdade me chamavam de careta por não beber, por não fumar, por não agir conforme eles agiam, o meu cérebro não lia aquilo como uma brincadeira, mas lia como, você não tá igual, não tá adequada para se manter aqui. Era um risco a minha permanência naquele lugar. E com quem eu ia ficar? Se todo mundo fazia daquele jeito, eu ia ficar sozinha numa sala? Porque eu queria pertencer, eu queria me sentir incluída. Ninguém quer se sentir excluído, não pertencente a um lugar. Ninguém quer se sentir mal em um lugar onde vai passar basicamente 4 ou 5 anos da sua vida. E é aqui que mora o perigo, porque às vezes a nossa sensação de se sentir pertencente, ela é tão forte que ela passa por cima dos nossos valores, do que é certo e que é errado para cada um. E aí você começa a fazer coisas que não são saudáveis para você, como fumar, beber demais, gastar o que não pode, e não porque de fato você está desfrutando daquilo, mas porque você quer se sentir aceito aos olhos de outras pessoas. E às vezes as pessoas gastam o que não tem, compram o que não pode para agradar pessoas que nem gostam. E às vezes o vício é apenas um pedágio que você paga para entrar em alguns grupos. Mas então, como é que a gente termina com esse ciclo? Como eu parei com o cigarro e com a paçoca também? O primeiro passo é entender a diferença entre pertencimento e encaixe. A pesquisadora Brené Brown fala algo maravilhoso. Encaixar-se é avaliar a situação e entender quem você precisa ser para ser aceito. Pertencer, por outro lado, é ser quem você é e ser aceito por isso. E para superar esse ciclo, você precisa ser quem você é e aceitar o desconforto de ser você mesmo, de ser autêntico. E nem todo mundo vai concordar e vai aceitar isso. Significa que você vai ser diferente, às vezes não vai ser aceito em um grupo. Então, quando você sentir a necessidade de fazer algo para agradar, se pergunte: eu estou fazendo isso por mim ou pela necessidade de agradar ou me sentir aceito por alguém? No começo vai ser bem desconfortável, mas as pessoas vão se afastar de fato, entendeu? Você vai perder algumas pessoas, vai perder alguns grupos, mas isso vai abrir espaço para que você realmente esteja em grupos e junto de pessoas que te aceitem exatamente pelo que você é, sem que precise te moldar para caber ali. Porque você tem que ser o seu próprio apoio, a sua própria base. E a sua cura começa quando o desejo de estar bem consigo mesmo é mais importante do que o julgamento das outras pessoas. E para encerrar, eu quero te deixar com um pensamento. Quando eu fugir do desconforto de ser iniciante como terapeuta, de ser iniciante aqui no YouTube e fui atrás da paçoquinha como um conforto, e depois parei e analisei e estive lá para mim com essa sensação e me permiti ser iniciante e dizer: tudo bem, é difícil mesmo, eu vou errar, vou cometer erros, mas tá tudo bem porque eu tô começando, e quanto mais eu erro, mais eu aprendo e mais aprendizado eu vou adquirindo, então mais especialista eu vou me tornando. E quando eu permiti que aquela ansiedade viesse e fosse compreendida, eu fui na raiz daquela emoção e não tapei ela com uma fuga, mas, que eu já tava comendo, já tinha comido algumas. Só que eu não continuei. Eu trouxe a percepção, eu trouxe a consciência para aquele sintoma.
Eu trouxe a consciência para aquela atitude minha, que era de eu estou querendo fugir do desconfortável, porque muitas vezes é difícil ser iniciante em alguma coisa. Quando eu parei e me acolhi a minha ansiedade naquele momento, entendi a minha dor e queria fugir de ser uma iniciante, porque eu sou uma iniciante aqui no YouTube. Vocês vão ver, eu quase não tenho seguidores. Mas tá tudo bem, eu vou continuar tentando. O início é complicado mesmo. Precisa fazer muitas vezes, você vai errar muitas vezes. Então você vai se sentir muito frustrada, entendeu? Porque você não alcançou tal coisa, ou porque você poderia ter feito melhor, mas você faz agora, é melhor feito do que perfeito e melhora no próximo. Posta, melhora no próximo, entendeu? Então assim, naquele momento eu entendi que eu estava tentando fugir de ser uma iniciante em algo, que eu estava querendo um alívio para minha frustração daquele momento. Então quando eu percebi isso, eu falei, chega, vou me acolher, eu me permito errar, eu me permito porque toda vez que eu errar é uma oportunidade de saber o que não precisa ser feito mais. E agora eu mudo a minha atitude para uma diferente e testo novas coisas. E aí você vai adquirindo mais conhecimento, vai adquirindo mais resiliência. Então quando eu trabalhei a aceitação daquilo naquele meu momento, eu falei, eu me permito sentir essa emoção e te reconheço. Eu estou aqui para você, eu não te abandono. Então eu cortei o ciclo naquele momento. Porque muitas vezes a gente não analisa nossas emoções, o que elas estão querendo nos dizer, o que eu não estou aceitando. E quando você fica ali para você, com você quebra um ciclo, você quebra um comportamento. E para quem já teve um vício, principalmente eu que tive de fumar, quando eu passava muito tempo, ou me sentia frustrada, sentia raiva, sentia certas emoções, eu simplesmente queria ir lá fumar um cigarro, eu queria um alívio. Então quando eu estava comendo a paçoca, eu estava justamente fazendo exatamente a mesma coisa de quando eu fumava. Tudo isso são fugas. Só que quando você aprende a estar ali com você, a estar ali com as suas emoções, você para de fugir, você amadurece aquela emoção. Você permite que ela seja reconhecida e dissolvida e, portanto, o ciclo acaba. Quanto mais você fica ali para você em momentos desconfortáveis, mais espaço você dá para se acolher, para se reconhecer e fazer uma nova história e não mais repeti-la. Muitas vezes a gente tenta entrar na vida dos outros, na mente dos outros, na casa dos outros, enquanto a nossa própria mente, o nosso próprio corpo e a nossa própria casa está abandonada. O cigarro passou, a comida passou, a vontade de ser perfeita também vai passar. E, como aquela frase diz, vontade é uma coisa que dá e passa. Eu espero que você entenda que mesmo que seja muito difícil, muito complicado passar pela abstinência ou por esses certos gatilhos, é importante que você entenda que isso também passa. É desconfortável, é difícil, mas passa. E eu sou muito grata porque eu já passei por grandes abstinências, absurdas abstinências que eu achei que eu não ia conseguir passar. Mas chorei, fiquei ali comigo, foi difícil, parecia impossível que aquele momento passasse, que aquela vontade passasse, mas eu consegui. E se tem uma coisa que eu agradeço é depois de uma abstinência ter resistido. Não ter me abandonado, ter ficado ali com aquele meu sentimento até ele se dissolver, acolhendo ele, acolhendo quem eu sou e qual a necessidade daquela sensação, daquela fuga, o que ela estava me pedindo. Ela estava me pedindo presença. E quando você fica ali com aquele sentimento, você diz, eu estou aqui com você, no bom e no mal, a gente vai passar por isso juntos. A liberdade custa caro, mas é a única solução para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Eu sou Crislane Maria, terapeuta de travas mentais, e eu estou aprendendo a ficar comigo. E se você está aprendendo também a estar com você, eu te incentivo a compartilhar esse vídeo com alguém que esteja passando por isso ou algo parecido. E se esse vídeo também ajudou você, eu espero aqui o seu comentário para compartilhar suas experiências, porque experiências de pessoas que passaram pelas coisas e conseguiram superar ajuda demais quem está no processo. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.